Olá, seja bem-vindo! Começa agora o TH+, Conexão e Negócios. Eu sou Marcos Tonin, executivo de Recursos Humanos, e juntos vamos conectar histórias reais, ideias transformadoras e os bastidores de quem faz acontecer no mundo empresarial. Aqui você senta frente a frente com quem viu, decidiu e venceu. Em um mundo que corre, que produz, que exige resultados, temas como a saúde, a escuta e o cuidado costumam ficar em segundo plano. Mas a vida não funciona em planilhas e o corpo não segue a agenda de mercado. Hoje vamos falar sobre um dos maiores desafios da saúde pública no Brasil. Ele afeta mais de 20 milhões de pessoas e é por isso que o Conexão e Negócios faz uma escolha clara: parar, ouvir e falar de verdade sobre o diabetes, a sua prevenção e a alimentação consciente. E para falar disso com profundidade, experiência e humanidade, eu recebo uma das maiores referências em nutrição clínica no Brasil, a doutora Pérola Ribaldo. Seja muito bem-vinda, doutora Pérola. Olá. Prazer receber você aqui no Conexão e Negócios. Obrigada, é um prazer estar aqui. Fique à vontade. Obrigada. E aí, doutora, vamos falar sobre diabetes hoje, então? Vamos falar. Eu vi você falando no início, a questão do diabetes atingir aí 20 milhões de pessoas, né? E você sabe, Marcos, que o interessante é que, num primeiro momento, se imaginava que o aumento do diabetes, ele se dava em decorrência do aumento populacional. Só que não, a população cresce menos do que o diabetes, trazendo para a gente uma realidade de ser, de fato, uma escolha de vida, um estilo de vida inadequado que está aí desencadeando tantos diagnósticos, tantos pacientes diabéticos aí pelo mundo inteiro. Isso realmente é uma pandemia que se fala, né? Sim. Agora, para a gente esclarecer um pouco, eu acho que você que está aqui em casa também pode ser que você tenha muitas dúvidas sobre o que é o diabetes, porque a gente tem o diabetes tipo 1, o tipo 2 e a doutora Pérola é especializada também em diabetes gestacional, correto, doutora? Esclarece para a gente um pouquinho quais são as principais diferenças entre o diabetes. Então, a gente tem os diabetes hoje, eles são chamados também de disglicemias, que são uma alteração do metabolismo do açúcar. E a gente tem o tipo 1, quando o pâncreas, que é quem produz o hormônio que tira o açúcar do sangue, a insulina, né? O pâncreas, ele tem, por uma questão de autoimunidade, a perda de função da celulinha que produz essa insulina. Então, de uma hora para outra, o indivíduo passa de uma situação de normalidade para uma situação de diabetes, de perda total de capacidade de produção de insulina. Esse é o diabetes tipo 1. Ele é mais comum na infância, mas a gente tem também alguns casos de diabetes em adultos, alguns famosos, Sérgio Reis, Milton Nascimento, que ficaram diabéticos adultos, aí numa idade mais avançada, até diabéticos tipo 1, é mais raro, mas também acontece. E ele era chamado antigamente de diabetes infantil, pelo fato da gente ter muito diagnóstico também em adulto. Hoje ele não tem mais essa nomenclatura. O tipo 2 era o diabetes senil, que é o diabetes que as pessoas falavam de adquirido, que ele vai acontecendo ao longo da vida, mas que também aconteceu o processo inverso. A gente teve um aumento muito expressivo do número de diagnósticos em crianças obesas, em jovens adultos, então ele ganhou o nome de diabetes tipo 2, onde a pessoa vai perdendo a capacidade de ter uma insulina de boa qualidade e tirar o açúcar do sangue. Ele é uma doença lenta e progressiva. Tá? Então, esses são os diabetes mais comuns. Que o 2 é quando o pessoal fala, né? A gente escuta muito falando, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica, né? Porque eu tô com diabetes, eu não tinha, mas o peso me trouxe isso. É disso que a gente está falando no diabetes tipo 2. Isso, o tipo 2 ele tem sim uma relação com a obesidade, uma relação bem estreita, por isso que eu falei, né? Que a mudança do estilo de vida aumentou muito o número de pacientes diabéticos, né? E a cirurgia bariátrica, em muitas situações, ela reverte esse processo. Certo. E aí a gente fala do diabetes gestacional. Eu vou aproveitar aqui para mostrar, a doutora Pérola, ela é coautora de um livro que a gente vai falar aqui. Esse livro, todo mundo, quem quiser
ter acesso ao livro, pode ter acesso, doutor, é isso? Sim, ou não? Esse é um livro mais técnico, ele é um tratado, na verdade, onde a nutrição entra com um capítulo, que foi esse que eu escrevi, um capítulo dedicado só à alimentação na gestação e suas diversas situações, a hipertensão, o diabetes, que são as áreas, eu trabalho bastante com as comorbidades, que são essas doenças que são comuns na gestação, mas que exigem uma atenção especial em relação à dieta. Mas o que é o diabetes gestacional? Seria um terceiro tipo de diabetes ou não? Ele é um terceiro tipo, mas ele, diferente dos outros dois, o tipo 1 e o tipo 2, eles são doenças instaladas. O diabetes gestacional, ele indica para a gente uma tendência. O que é isso? O indivíduo aquela mulher que engravidou, nunca teve nada, nunca teve nenhuma glicemia alterada, mas na gestação ela passou a ter uma alteração glicêmica, ela é classificada diabetes. E isso, sabe, Marcos, muita paciente, eu atendo muito diabetes gestacional mesmo. E muita paciente fala assim para mim, doutora, eu fiz uma glicemia alterada na minha curva glicêmica, que é um dos exames para diagnosticar o diabetes, eu já sou diabética gestacional? Sim, já é. Porque é uma situação durante a gestação. Acabou a gestação, não tem mais diabetes. Mas o que é uma glicemia alterada, para a gente entender? A glicemia alterada, então, para gestantes é diferente para não gestantes, né? Então, para gestantes a gente considera um jejum maior do que 92, para um indivíduo saudável é 99, então para gestante diminui um pouquinho, porque o sangue da gestante é mais ralinho. Ou no teste de tolerância, um jejum de 92, uma glicemia 1 hora depois que ela tomou aquele açúcar, aquele líquido que se toma, de até 180, passou de 180 é diabetes, ou na segunda hora até 154. Passou em um dos momentos, ou a primeira glicemia de jejum deu 93 lá no primeiro trimestre. Sou diabética? É. Mas é importante lembrar que o único tratamento que a gente tem hoje no Brasil protocolado é a insulinização. Então, não é porque você está gestante, está diabética, entrou na insulina, fim de linha, nunca mais saiu da insulina. Não é isso, é porque é o único tratamento disponível, mas na grande maioria dos casos a gente consegue resolver com uma dieta adequada. Perfeito. E, doutora, eu vou fazer uma pergunta, a senhora não vai responder agora, mas eu acho que é uma pergunta polêmica, que é o seguinte: será que diet e light é a mesma coisa? Então, a pessoa está com diabetes, ou é a gestante, né, tipo 1 ou tipo 2, diet e light é a mesma coisa? Quando a gente vai no mercado, né, deve ser uma dúvida comum no seu consultório, muito talvez? Muito comum. Você não vai responder agora, é tempo de você em casa pegar uma água aí para você acompanhar o nosso bate-papo. Daqui a pouquinho a gente volta, se liga que você vai saber o que é diet, o que é light aqui com a gente. Até daqui a pouco. Olá, seja bem-vindo ao Conexão em Negócios. Você que está nos acompanhando, hoje nós estamos aqui com a doutora Pérola Ribaldo, falando um pouco sobre o diabetes. E daqui a pouquinho a gente fala da carreira dela também, tá? Se você tem interesse sobre nutrição, o que faz essa profissão, a gente vai falar aqui. Mas antes, doutora Pérola, o que é light e o que é diet? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Na verdade, são definições de tipos de alimentos modificados, onde classicamente a gente tem o diet, aquele que tem a exclusão de algum ingrediente que estaria na versão original. Então, por exemplo, uma gelatina diet, ela é sem açúcar, tá? A gente pode ter um pão diet, por exemplo, um pão sem farinha. Tá? Então, ele tem a isenção, a exclusão de algum ingrediente que faria parte da versão original. E o light, ele tem que ter 25% de redução de calorias. Então, quando a gente fala em light, ou 25% de redução de algum ingrediente também pode ser essa classificação. Então, quando eu falo, por exemplo, num refrigerante light, ele tem que ter 25% menos açúcar, ou ele pode ser diet, ter a exclusão de açúcar. Mas é pelo menos 25%. Então, eu posso falar num light sem açúcar? Também posso falar. É uma denominação que ela é mais usada mercadologicamente do que numa questão técnica mesmo. Mas para o diabético, o melhor deles é? Para o diabético, o melhor é consultar uma nutricionista e aprender que o açúcar não é um problema na dieta. Olha, só não é um problema? Não é um problema. O problema
é a forma com que se consome os alimentos. Por isso que o acompanhamento nutricional é tão importante, porque a gente tem uma sociedade, principalmente aqui no Brasil, que pune os diabéticos que eles não podem comer nada, que faz a exclusão. E a exclusão, na verdade, ela não é necessária. Você tem que fazer um equilíbrio que a gente chama de macronutrientes, então o carboidrato está sempre com uma proteína para você poder comer tudo aquilo que você tem vontade de forma adequada e com que o açúcar não suba muito rapidamente, que o pulo do gato é o açúcar não subir rápido. Quer dizer o seguinte, então, tá pegando fogo agora no estúdio nosso aqui, porque é o seguinte, a doutora Pérola Ribaldo está falando que diabético pode comer doce. Pode comer doce. Pode comer doce? Pode comer doce. Você sabe, Marcos, Mas que... não vai comer em casa agora ainda aí, peraí. Não é comer em casa calma. agora, né? Você sabe que a gente tem os países europeus como o grande berço do diabetes no mundo. E você já esteve na Europa, você sabe que a gente não acha nem adoçante na Europa. E aí você fala, como que aqui tem tanto diabético e eles não usam? Porque existe uma parcimônia no uso do açúcar e uma forma inteligente de usar esse açúcar. Então, toda vez que eu tiver um açúcar acompanhado de uma proteína, por exemplo, você sabe que fruta é um carboidrato. Uhum. Então, eu tenho uma fruta com leite, uma fruta com uma aveia, uma fruta com iogurte. A velocidade de digestão dele é completamente diferente de se ela estivesse sozinha. E não vai afetar a glicemia. Se eu como um docinho de sobremesa no almoço que eu pus bastante salada, uma boa porção de carne e pouco arroz, não tem problema. Então, é usar de forma inteligente. É saber, então, o que consumir de cada uma dessas... A combinação da refeição, exatamente. Agora, eu vou aproveitar essa sua colocação, porque a gente... Obviamente, com a internet, digitalização, muita gente tem acesso a dietas prontas na internet. Sim. Né? E tempo de inteligência artificial, a pessoa vai lá, coloca num chat GPT, qual é a melhor dieta para mim nesse momento, enfim. Nesse momento, né, com inteligência artificial, digitalização, conta pra gente um pouquinho qual a importância da nutricionista, agora falando da profissão da nutricionista, não só para um diabético, como também para alguém que quer manter, né, ter uma alimentação adequada, ou que tem uma comorbidade, uma pressão alta, enfim. Qual é o papel dessa profissional na vida hoje de uma pessoa comum, né? A gente tem uma enxurrada de informações. Hoje a gente tem o que se produzia anualmente de estudo científico, hoje se produz diariamente, então os conceitos realmente eles mudam de uma forma bastante dinâmica e a gente estuda para acompanhar isso. Na internet, a gente tem duas questões. A gente tem uma questão de confiabilidade. Será que aquela pessoa que está falando ali é nutricionista mesmo? Eu vi esses dias mesmo um caso de um personal trainer que se intitulava nutricionista, fez um monte de bobagem e as pessoas acham, mas é só comida, não vai dar problema nenhum. E às vezes dá. Então, a gente tem uma questão de confiabilidade mesmo e de individualização. Eu falo que a gente estuda muito para saber pegar aquilo que você gosta, aquilo que é o seu hábito e transformar isso numa coisa saudável. Não é eu imprimir para você o que eu acho que você tem que fazer, mas é eu tornar aquilo que você gosta de fazer saudável. E isso exige uma individualização. A internet não faz isso, uma dieta de revista, uma dieta de internet não vai fazer isso. Então, o consultar um profissional, ele traz para você muito mais conforto, muito mais adesão ao tratamento e muito mais resultado. Porque você vai conseguir fazer uma coisa que é para você mesmo. Você sabe, Marcos, que eu tenho pacientes nos Estados Unidos, na Alemanha, na Bratislava, eu não sabia nem que existia Bratislava, eu tenho paciente na Bratislava. Tenho pacientes no Nordeste, no Sul, no Mato Grosso. São hábitos alimentares completamente diferentes. Imagina se eu quisesse que todo mundo comesse o que come aqui em São Paulo. Você acha que a minha paciente da Bratislava vai achar? Ela não vai achar. É verdade. Então, a gente estuda para saber... arroz, né? Um feijão lá é mais batata do que... Exatamente, mais batata. Os pães são diferentes dos nossos pães. O trigo é diferente do nosso trigo. E tudo isso dá para a gente fazer uma dieta ficar saudável. Paciente do Nordeste, eles não comem pão, eles comem o tal do cuscuz com leite. Determinados lugares é o cuscuz com ovo, determinados lugares é com manteiga. Dá para fazer? Dá. Só que a gente tem que ter uma individualização. Então, o papel dessa profissional hoje é fazer essa personalização, essa individualização para que a gente tenha êxito nesse tratamento, né? Exatamente, a gente estuda para isso. Essa é a ideia, né? Doutora, fala uma coisa pra gente. Qual é a sua visão sobre saúde preventiva? Porque acredito que a nutrição ela atua muito mais na prevenção, claro que no tratamento também, né? Mas qual é o papel da prevenção na nutrição?
A nutrição, a essência dela é a prevenção, porque ela traz os hábitos saudáveis para evitar chegar no tratamento. E no Brasil, a gente, de fato, tem um investimento muito grande em prevenção. Diferente de outros países, aqui a gente faz bastante exame, aqui a gente tem acesso a algumas condições que nos dão situações antecipadas. Eu consigo, por exemplo, saber um histórico familiar de um paciente, porque todo mundo faz os exames em casa. Então, a prevenção, ela começa no prato, e ela começa na sua história familiar. E a nutrição, ela entra, assim, muito pontualmente nisso. Perfeito. E aqui, o bate-papo hoje tá legal, né? A gente está no horário de almoço aqui, você pode estar vendo o que você está comendo agora em casa, vendo o docinho, né, doutora? Que agora a doutora falou que pode um docinho. Um pé de moleque. Um pé de moleque. Olha só, cuidado, hein, gente? Consulta um profissional antes. Mas pensando em carreiras, né? A pergunta é assim, a gente faz essa pergunta muito aqui no Conexão em Negócios, assim, o que te move hoje? Qual é o legado que você quer deixar da nutrição na sua carreira hoje, no seu trabalho? Olha, eu acho que o mais importante da nossa postura profissional, da nossa posição profissional, é construir confiança, construir parcerias, os nossos filhos olharem para a gente e falar, nossa, olha que legal aquilo que eles fazem, a gente ter orgulho daquilo que a gente faz. E eu, graças a Deus, consigo ter isso. A nutrição, ela é um campo muito vasto, muito em desenvolvimento, muito cheio de novidades, muito cheio de novas informações, novas áreas, novos desafios. Mas se a gente, dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, fizer direitinho, já cumprimos o nosso papel. Perfeito, perfeito. Olha só, eu vou mostrar de novo aqui o livro que a doutora Pérola Ribaldo é coautora. Aqui, aí, olha só que maravilha. Então, para você que quer ter uma leitura mais técnica, doutora, para a gente encerrar aqui, eu ficaria o dia inteiro nessa conversa. Espero que você em casa também esteja gostando do programa de hoje. Caso alguém queira ter um contato, né, existe algum contato? Existe uma forma de contatá-la? Sim, através do meu Instagram, @perola.ribaldo, você já consegue entrar em contato comigo, ou pelo meu consultório aqui em Campinas. Eu atendo em Campinas, mas atendo também de forma remota, online. A pandemia deixou esse legado para a gente, né, e a gente segue aí no online. Perfeito, perfeito. Doutora, agora para encerrar mesmo, algum recado para os diabéticos, para as gestantes, um recado rápido aí para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje? Acho que o mais importante é você cuidar de você com parceiros que te entendam. Então, você buscar profissionais que estejam conectados com você, que estejam comprometidos com o seu bem-estar. O resto a gente tira de letra. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer muito grande recebê-la aqui. Espero que você em casa também tenha gostado muito do programa de hoje, esteja nos acompanhando. E caso você queira, né, nos acompanhar, ter acesso aos bastidores, você também pode me seguir no @MarcosToninhoOficial ou por aqui também na telinha da TH+ Record. Eu aguardo você na semana que vem no TH+ Conexão e Negócios. Até mais.